Olá, gente! Chegamos ao último vídeo da nossa série. Como sempre, acho que esse é o canal mais completo de astrologia aqui no Brasil. Todas as séries elas têm início, elas têm meio, elas passam por todos os signos e elas chegam no final. Vamos falar um pouquinho hoje de peixe no próximo nível? Eu sou a Laís, caso você não me conheça, e caso você ainda não esteja inscrito no canal, eu te convido para assinar o canal, para ativar o sininho. Quer se conhecer mais? Quer que eu te ajude no processo para levar a sua vida ao próximo nível? Quer saber qual é a sua carreira ideal que você deve fazer? Clica aqui embaixo, tá bom? No primeiro comentário e agenda lá o seu atendimento comigo. Vamos embora, vamos falar um pouquinho de peixes aqui no próximo nível. De antemão eu vou esclarecer que já tem muito conteúdo aqui no canal sobre peixes. Esse vídeo aqui é especificamente coaching astrológico. Para quem que é esse vídeo? Vamos lá! Stellium em peixes, 3 ou mais planetas em peixes. Se você tem ascendente em peixes, pode servir para você, mas tem que analisar o resto do mapa. Se você tem uma influência muito grande de peixes, ou seja, você tem uma lua em peixes, você tem lua em conjunção com outras coisas, aí volta a questão do Stellium. Se você tem Netuno, ok? A astrologia moderna dá a regência de Netuno para peixes, só que a gente sabe que quem rege peixes de fato é Júpiter, ok? Mas de qualquer forma, então Júpiter em peixes, se você tem Netuno no ascendente, conjunção com ascendente e tal, então essa influência se torna muito forte. E a casa 12, por que a casa 12? Porque a casa 12 é uma casa tradicional de peixes, então se você tem planetas na casa 12, você também pode assistir esse vídeo, tá bom? Então se você tem uma influência dessas questões relacionadas no seu mapa natal, você vai assistir. Vamos lá, vamos começar de cara, vou falar mesmo aqui, e aí vocês vão criticar e vão negar e tá tudo bem. Vamos lá então. O que é interessante para levar peixe para o próximo nível? Número 1, lidar com essa questão do complexo de herói, né? Peixes tem muito essa questão do complexo de herói, que na verdade se manifesta de várias formas, né? Às vezes se manifesta em termos de escapismo, às vezes o peixes, né, de vez em quando eu vejo isso com muita frequência, né, especialmente na casa 7, né, quando Netuno está na 7, quando tem planetas em peixes na casa 7, a pessoa às vezes quer salvar o outro, salvar o mundo. Então ela começa a se relacionar, sabe com aquela pessoa esquisita? Não cabe a mim definir o que é esquisito, porque isso não é meu trabalho, isso não é minha função. Mas eu tô falando aquela pessoa que de alguma forma é problemática, aí vem o peixes, né, salvador, quando ele não tá no próximo nível, e ele fala, é hoje que eu vou salvar essa pessoa. Ele não fala dessa forma, né, gente, mas ele sente dessa forma. Então o peixe vai ter muita pena de todo mundo, é muita culpa, né, fala a verdade que você tem culpa pra caramba, não é? Peixes tem muita culpa. E aí, como o peixes não consegue lidar com isso tudo, porque, gente, a casa 12 representa o final. É curioso, né? Se você, claro, mergulha em astrologia como eu, pô, daqui a pouco tô fazendo 20 anos mergulhando em astrologia. De qualquer maneira, peixes representa o final, né? E Áries o início. Então, a casa 12 é uma casa extremamente complexa e nesse processo o peixes ele fica muito perdido. Por quê? Porque ele está em transição, ele está em fim de ciclo, ele já está saindo, está com o pé na porta. Então a pessoa não está mais apegada ao material e tudo, e ela já está viajando. E nesse processo, como são muitas emoções, é natural, por isso que tem essa fama, né? Peixes, escapismo e tudo mais. Na verdade é o seguinte, é tanta coisa para você lidar nessa existência, sabe? Tanta sensibilidade. Eu entendo bem dessa energia porque eu trabalho com muitas pessoas, eu sou uma pessoa extremamente empática, muito solidária e essa coisa toda, e isso é uma influência da casa 12, né? E essa coisa do inconsciente, de você perceber a dor do outro, só que o peixe às vezes não separa as coisas. Então ele entra numa confusão. Aí começa aquele relacionamento com aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você sabe que não vai dar em nada? Mas o peixe vai lá e vai fazer. Ah, não é como é. E aí nesse processo ele começa a se auto-enganar. O peixe no próximo nível precisa dar um jeito de parar de viver no universo paralelo, que aí vem pro signo oposto. Qual é o signo oposto a peixes, hein? Virgem. Virgem representa o quê? O cotidiano, e peixe representa o quê? A solitude. O peixes também, às vezes, quando ele não está no próximo nível, a pessoa se torna de alguma forma muito eremita, né? Aí muita gente fala assim, qual é o problema de ficar sozinho? Nenhum, por exemplo. Eu curto muito passar tempo comigo mesmo e tal. Só que o peixes, quando ele não está equilibrado, ele se isola. E não é um isolamento de solitude, é uma coisa assim de mergulhar ali, muitas vezes no mundo de uma fantasia, muitas vezes ele vai para drogas e tudo mais, mas nos tempos atuais, eu cito como exemplo, né, muita gente fica copiando o que eu falo aqui sem dar
Os créditos seriam um exemplo assim, do Netflix da vida. A pessoa vai lá e começa a fazer maratona. E uma pessoa fala assim, não, mas eu tem outros planetas e eu também curto fazer maratona. Tudo bem, só que isso é uma influência de peixes, né? Uma influência da casa 12. Ah, vou me isolar aqui, vou ficar assistindo maratona, que eu não preciso lidar o quê? Com o mundo real. Eu não preciso lidar com o cotidiano, porque isso é o quê? Isso é virgem, isso é casa 6. Então, essa questão aqui do peixes é muito séria mesmo, sabe, essa coisa do próximo nível. Aí muita gente fala assim, ah, mas é que eu gosto muito do meu jeito. Tudo bem, no lado positivo, qual é o lado positivo do peixes, né? Ele é extremamente um poeta, é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que tem uma puta sensibilidade, e essa sensibilidade às vezes se manifesta na dança, porque peixe representa os pés, então essa galera curte viajar, curte caminhar, às vezes, muitas vezes solo, né, tipo assim, por exemplo, tô caminhando com uma pessoa do meu lado de peixes, aí a gente tá quietinho, mas eu tô do lado dela, só que estamos, né, em silêncio. Então acaba que o peixe muitas vezes ele se isola e é como se ele ficasse numa bolha, ok? Quem se relaciona com essa galera tem que entender o quê? Eu tenho que respeitar o espaço do outro. Aí muita gente fala assim, ah, isso é óbvio. Se fosse óbvio, não ia ter tanto problema dentro dos relacionamentos. Não é óbvio. Então se você tem peixes aqui, você sabe disso. Então vai impor limites. Não, eu vou passar esse tempo sozinho, eu preciso desse tempo para tomar meu chazinho e contemplar a vida, isso é muito peixes, né? Sabe aquela coisa? Vou fazer um chazinho, vou ficar quietinha na minha com um livrinho, aí eu começo a ler é muito doido, né? Peixes começa a ler uma frase num livro e aí ele se perde, né? A mente já foi bem longe, né? Tá só o corpo, a mente já tá bem longe. Então tem que observar essa questão, né? E o peixes também, ele às vezes vai muito para a coisa do vitimismo, né? E essa coisa do vitimismo é extremamente complexa, né? Porque o peixe não sente dessa forma. O peixe se magoa facilmente, então tem essa questão aí para ver, né, do próximo nível. A questão da espiritualidade, mediunidade, isso é muito, muito forte. Então a sensibilidade é um tema central e entra aqui o quê? Esponja. Então, anjos, se vocês sabem que você é uma pessoa muito sensível, muito empática, eu, por exemplo, sou, então em determinados ambientes eu não frequento. Eu aplico uma regra na minha casa, que é na minha casa eu não falo determinado tipo de assunto. Se uma pessoa vem visitar na minha casa, vai trazer um assunto, eu chamo ela para tomar um café. E aí lá ela vai falar o que ela quiser, mas dentro da minha casa eu não permito que determinados assuntos venham, porque eu quero que o ambiente esteja leve, não esteja aquele ambiente pesado. Percebe? Isso, por que eu estou falando isso? Eu estou citando isso para falar assim, o Peixes precisa desenvolver uma coisa que eu chamo de proteção energética. Aliás, eu já coloquei isso em todas as redes sociais. Se você não está seguindo a Conversa de Astrologia no Instagram, no Facebook, e no Twitter, no Spotify, eu tô em todas as redes sociais. Vem com a gente, esteja mais presente, viu? Porque lá tem proteção energética. E o Peixes precisa desenvolver proteção energética. E isso é para ontem. Se você quer levar sua vida ao próximo nível, tem que começar agora, tá? Assistindo esse vídeo, é agora, é nesse tempo, ok? Então essa questão da proteção energética tem que vir à tona. O Peixes tem muito negócio segredinho, né? Sabe, segredinho, ocultação, só que não é igual ao Escorpião. Escorpião é um outro nível. No Peixes é uma coisa assim, o Peixes é muito engraçado porque o Peixes é mais omissão. Sabe aquela coisa assim que a pessoa não fala pra você as coisas, mas não é que ela tem maldade, é que ela simplesmente omite. E o Peixes tem muito essa coisa assim, na cabeça do peixe, como o Peixes é telepático, né? O Peixes tem uma influência muito grande de telepatia, de perceber o invisível, o que não é dito. Na cabeça dele, todo mundo é assim, não é. As pessoas não têm a sensibilidade que o Peixes tem. E aqui entra a grande decepção da galera de Peixes, que elas me procuram e falam, Laís, meu marido não me percebe, minha esposa, minha namorada, meu ficante, meu não sei o que não me percebe, porque ele não olha nos meus olhos, que os olhos, né, de Peixes é muito expressivo. Só quem tem alto grau de sensibilidade consegue detectar isso, né? E o Peixes, ele fica chateado porque na cabeça dele o outro tem que perceber o jeitinho dele, que ele tá tristinho e tal. E devido à sensibilidade, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade, e o Peixe vai se decepcionando. Tô decepcionado na vida afetiva, tô decepcionado no trabalho, que o colega lá de trabalho foi grosso, não percebeu que eu não tava num dia muito bom, que eu tava quietinho na minha. Então o Peixes enfrenta, né, esse tipo de coisa. E isso é uma questão bastante séria. E o Peixes, como é esponja, tem que ter proteção energética. Por quê? Porque o Peixes de repente está bem. Aí do nada começa a oscilar. Porque o Peixes, né, a definição para mim
né, se eu quiser falar de peixes aqui no próximo nível, é lidar com a questão da oscilação, ok? Não estou incentivando aqui ninguém ser robótico, não estou incentivando aqui ninguém perder a essência do que verdadeiramente é, porque eu adoro a energia de peixes, e é uma energia linda, só que a pessoa tem que saber lidar, porque senão ela vai transbordar um monte de coisa que ela não tem estrutura emocional para lidar, e bate numa outra questão, que é a questão da ausência de confiança, ausência de credibilidade, que infelizmente o peixes vive com muita frequência. Ou seja, se o resto do mapa não permitir, a pessoa não tem confiança, a pessoa ela não é uma pessoa que tem credibilidade, sabe aquela pessoa assim, poxa, eu posso contar com a Laís, que é uma influência que algumas pessoas sentem, eu posso contar com ela, mas com peixes não rola isso, fica uma coisa ali solta, uma coisa meio perdida, porque o peixe vai oscilando, né? O oceano, Netuno, né? Para quem gosta da astrologia moderna, é o oceano. E é infinito, né? Então não tem fim. Cadê o início? Cadê o fim? Não tem, tá imerso ali, né? A palavra é imersão. Então o peixe tem que tomar cuidado nessas coisas, né? Que o peixe faz. O peixe tem muita culpa. Gente, a culpa, sério mesmo. Quer levar peixes ao próximo nível? Tem que abolir a culpa da sua vida. Eu não quero nem saber o que é. Porque o peixe tem culpa, às vezes, por coisas que ele nem fez. Às vezes é uma coisa que está na cabeça da pessoa, está lá no inconsciente de outras vidas, e está com culpa, e ele não sabe lidar com aquilo. Por isso que é muito comum, né, o peixe querer fugir da realidade. É um tema muito sério, muito central com peixes. Gente, tem inúmeras formas de fugir da realidade. Ok? Pode ser um vício qualquer, mas não necessariamente pode ser um vício, no caso assim, substâncias lícitas ou ilícitas, né? Pode ser você tem uma obsessão com uma coisa, é vício, né? Tudo que não é muito saudável, assim, né? E o peixe vai mergulhando nessa questão, então tem que observar isso também. O peixe também, para levar o peixe no próximo nível, essa questão da sabotagem é muito séria também com peixes, né? Então tem que trabalhar isso também. Laís, como que eu identifico na minha vida sabotagem? Ô, meu amor, é só você olhar para a sua vida. Perceba lá quantas vezes você foi o responsável por ter dificultado um processo, de não ter deixado aquela oportunidade vir na sua vida. Só que para isso você vai ter que fazer o quê? Pisar no chão. Para isso você vai ter que assumir responsabilidade. E o peixe não curte isso. Por quê? Porque o peixe é muito livre. A galera acha que só Sagitário é livre, né? Não, não, não. Júpiter rege peixes e peixes é um signo livre. Tanto que ele tá ali nadando, são dois peixes, ou seja, movimento, mutável. Ok? Então peixes tem essa coisa da liberdade e ele se sabota muito devido a isso. Tem uma questão aqui também sobre o peixe que vai dar o que falar, muita gente vai comentar aqui, vai negar e tudo bem. Como eu citei essa questão da omissão e tudo mais, né, de ocultação e tudo mais, o peixe, como ele não é tão confiável, quando ele não está no próximo nível, ok? Deixando bem claro que tem todo o mapa para analisar, todas as informações que eu dou aqui, aliás, vou deixar isso bem claro aqui. Todas as informações que eu dou aqui em vídeos isolados, você não pode pegar essas informações como totalidade, porque tem todo o mapa envolvido, tem muito mais por trás. Mas enfim, voltando aqui. Então, o peixe tem esse negócio da dissimulação, que é muito comum, ele se faz desentendido. O peixe às vezes mente, né? Às vezes nem é mentira assim, a pessoa não mente porque ela quer mentir, ela omite e acaba mentindo, aí se envolve. O peixes, às vezes, é aquela pessoa que é assim, se eu tô na rua e eu falo, oi, tu fulano, pra pessoa que tem peixes, né? Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E, de repente, as pessoas saem dali e falam assim, nossa, sabe o que a Laís falou pra mim? A Laís falou pra mim outra coisa. Ela falou pra mim que não gostava de mim. Então, você vê que a pessoa interpreta outra coisa. Isso é muito comum com peixes. E da onde que surgem essas confusões? Exatamente dessa coisa da interpretação equivocada, que algumas pessoas vão chamar de mentiras. E, de fato, muitas vezes, né? Porque você provoca uma confusão. Então, isso daí também é interessante para ficar atento às pessoas. Peixes também para o próximo nível. Tem que aprender a dizer não. Gente, eu fico exausta e cansada de atender gente que é abusada o tempo todo. Isso é um termo aberto, hein? Tem várias formas de abuso, né? Que é abusado de outras pessoas, porque o peixes ele tem uma capacidade de servir, né? Que é o eixo virgem, peixes, né? A capacidade de servir é muito grande, a capacidade de devoção, de fazer sacrifício. E eu levanto para você a pergunta, tá valendo a pena? Eu vou perguntar para você que tem peixes aqui no próximo nível, quem é que está cuidando de você, hein? Quando você tá lá sendo discípulo da Madre Teresa de Calcutá, nada contra, eu adoro, linda, é uma missão e tudo mais, mas vamos lá, vamos falar de equilíbrio aqui? Quem é que está cuidando de você, hein? Quando você tá assim, ok? Então, por favor, pelo amor de você, não é por mim não, por você, tem que botar aí um freio,
Tem que estabelecer um limite, sabe por quê? Porque as pessoas te tratam como você se trata. Você que tem que se respeitar para o outro te respeitar. Então isso é super válido de lembrar, né, quando a gente fala de peixes também. E o peixes, o principal é essa coisa, eu já falei do vitimismo, já falei de vício, já falei de sabotagem, já falei dessa coisa do eremita, às vezes muito exagerado, e o peixes muitas vezes ele isola as pessoas com ele mesmo ou com ela mesma, né, com a pessoa, porque a pessoa impõe um bloqueio, tipo assim, eu tô aqui no meu universo paralelo e é assim mesmo. Eu não sei se vocês já conviveram, né, com gente de peixe, isso é muito engraçado, porque você tá com uma pessoa de peixe do seu lado, ou se relacionando afetivamente, e você vê que tá só o corpo ali. Você vê no olho da pessoa, no jeito dela, que ela não tá ali. Ela tá em outro campo, tá em outra dimensão, né? É muito engraçado isso, né? Então, assim, o Peixes tem isso, né? Essa coisa assim. E o que eu tô falando é o seguinte, aqui esse vídeo, tudo isso que eu tô falando é pra ajudar Peixes, ok? Se você é feliz dessa forma, se pra você não é um problema na sua cabeça, se você é feliz assim, ok, mas o que eu tô falando aqui é para ajudar essas pessoas, que eu vejo isso com muita frequência, bastante, nesses anos todos atendendo pessoas, né? Então tem que observar essa questão também. Agora, qual é o lado bacana para levar peixes ao próximo nível? A inspiração, criatividade que é absurda. Então faz alguma coisa, ao invés de você ficar com vitimismo, por que você não vai produzir? Produz no seu ritmo, porque Peixes também é procrastinador, né? Mas e daí? Produz aí no seu ritmo, né? Utiliza a sua humildade, a sua empatia, a sua bondade, a sua generosidade, que é uma característica linda, linda de Peixes, de fato, que é uma generosidade genuína, que vem da alma, que vem do coração, sabe? Que tira do corpo para dar para o outro, lembrando daquilo que eu falei, olha o limite, ok? Para você não ficar sofrendo abuso. Mas então, para levar o peixe no próximo nível, foca nessas coisas positivas, na compaixão, foca na compreensão. Se tem um signo que é compreensivo, aliás, eu sempre falo isso, quando eu quero conversar com uma pessoa que vai me entender, eu vou para o peixes, porque o peixes não traça julgamento e o peixes entende do sofrimento humano. É a casa 12, né? Linda, que representa o inconsciente. Aliás, todo mundo que trabalha com pessoas, áreas de terapia, tem que ter uma casa boa, tem que ter um Júpiter bom, né? Senão não dá certo. Como é que você vai aconselhar alguém se você não entende nada de nada? Então isso é interessante também para observar, né, essa questão. E um lado bacana também de Peixes ao próximo nível é utilize. O Peixes é muito sedutor também, ele é muito charmoso, né? Utilize isso de uma forma saudável, né? Não só para você obter vantagem, para iludir as pessoas. De vez em quando o Peixes assim, paga um pouco de... eu vou usar uma palavra, né? Às vezes o peixe paga um pouco de gostoso e gostosa, e aí vai seduzindo todo mundo e depois ele sai fora. Porque é uma coisa comum, assim. Às vezes é inconsciente, a pessoa não percebe. É o jeito dela, né? Então, assim, isso também é uma questão interessante para falar. E, por fim, a questão da espiritualidade, que é lindo, lindo. Leva a sua espiritualidade, viu, peixe, para o próximo nível. Pode ter certeza que todos esses desafios que eu citei aqui serão trabalhados, porque a gente está falando aqui de uma vida inteira. A gente está falando de levar a sua vida para o próximo nível e não vai ser de uma vez só, não. Você vai trabalhar isso diariamente no decorrer de toda a sua vida, na verdade, porque você está aqui para isso. A gente está aqui para isso, né? Para evoluir, para aprender e tudo mais, ok? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha com outra pessoa, porque assim como te ajudou, pode ajudar outra pessoa, tá bom? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal e tudo mais, e nos vemos aí no próximo vídeo.